Muito bem, estamos aqui em mais um Pod Negócios Cast, o nosso podcast de negócios. E hoje temos um assunto muito bacana mesmo, diferente, porque nós vamos falar sobre modelos de negócios diferenciados e inovadores. Será um podcast com certeza sensacional, com muitas curiosidades, né? Muitas novidades por aí. Você tem que ficar aí ligadinho o tempo inteiro, porque você vai aprender coisa hoje. Você vai aprender coisa hoje com certeza. E para esse podcast, antes de apresentar aqui o nosso convidado da noite, que é um especialista nesse assunto também, tem uma empresa de negócio, desses negócios inovadores. Mas antes quero cumprimentar aqui meu parceiro aqui, Rodrigo, da It Quality, que também é um negócio do futuro aí, que trabalha com informática. Rodrigo. É um negócio... Obrigado, Túlio, obrigado. É um negócio que vem crescendo há algum tempo no mercado e tende a continuar, que na verdade é a parte do e-commerce, né? Então o e-commerce está em alta, tende a continuar crescendo, e justamente falando, e-commerce e tecnologia, que é a minha área. É isso aí, sempre com inovações. Sempre com inovações. Né? E quem traz aqui um negócio inovador também, diferenciado pra gente, é o nosso convidado do dia aqui, Ricardo Dib, da Outprint. Seja muito bem-vindo, Túlio, Dib. como vai? Tudo bem? Bem, que bom você aqui nessa mesa. Obrigado. Muito Prazer bem. estar aqui, uma alegria, viu? Ah, muito bom, que bacana. Ó, só o rapaz daí atrás de você, ó. Te peguei! Pegou. Tô com raiva do Ricardo Dib que me pegou hoje. É Falou que não tinha chegado pro podcast e eu já... Não atrasa não, já briguei com ele. Você falou com uma brincadeira sem graça, mas só pra... Mas você viu que eu não sei brincar? Eu não sei te enganar, eu tentei te enganar, mas só pra descontrair, quebrar o gelo aqui. É que eu já estava aqui, pessoal, e o Túlio ligou e eu falei, olha, eu não vou conseguir ir, não conseguirei ir. E até o tom de voz do Túlio mudou completamente. Eu falei, brincadeira, já estou aqui. Eu sou um cara bravo. Mas foi para quebrar o gelo, Ricardo, para você ficar à vontade no nosso podcast. Obrigado. E quero mandar um abraço aqui pro Sandro Israel, doutor Sandro, que hoje não está aqui. Já era para estar aqui nessa mesa hoje, mas estará na semana que vem com certeza. Doutor Sandro que vai trazer aquelas curiosidades para a gente aí também dos direitos, né? Então, direito dos negócios, podem preparar suas perguntas, que a semana que vem ele estará aqui. Olha só, já vamos entrar direto no assunto, que hoje nós vamos falar aí sobre novos modelos de negócios, né? Dentro desses modelos, tá aí o negócio do Ricardo Dib, que, olha só, em vez de você comprar o computador, você pode alugar também. Imagine que bacana, em vez de você vai abrir uma empresa ou renovar aí as máquinas da sua empresa, em vez de comprar 3, 4, 5 máquinas, gasta aquela fortuna, não, você vai lá e aluga. Olha só, locação de computadores, de notebooks. Nós vamos saber mais a respeito, que é o negócio do Ricardo Dib, é um dos negócios a serem falado hoje nos novos modelos de negócios. Vamos falar também daquele modelo de negócio que, por exemplo, o cara quer comprar uma lancha, ao invés dele comprar ela e gastar todo aquele valor, ele compra compartilhado. Então ele compra aí, daqui a pouco nós vamos falar o nome para vocês, como é que funciona essa compra, mas ele compra, por exemplo, são 3 sócios do mesmo produto. Tem também outro modelo de vendas, hoje é o infoproduto, então você compra, mas você não pega nada na mão, não tem uma apostila, tá tudo lá na internet, né? Então você compra lá o curso, ou então, seja o que for, que é de infoproduto. Nós vamos falar aqui para vocês alguns modelos e alguns exemplos também. Bem bacana o assunto de hoje, né, Rodrigo? Bem diferenciado. Com né? Com certeza. E é um assunto bem interessante, porque ainda as pessoas não têm um total conhecimento e algumas não entendem a importância, às vezes, a locação de um equipamento. Né? O porquê que você está locando, entender a sua necessidade, que às vezes você loca um equipamento, seja um notebook, uma impressora, um carro. E isso é uma coisa importante. O Ricardo vai dar muitos insights aqui pra gente. E explicar quando isso tem vantagem, quando não tem a vantagem. Certo, Ricardo? Muito bem, eu já tenho uma primeira pergunta para deixar com o nosso convidado de hoje, né? Para já saber um pouquinho também da sua história, Ricardo. Tá. Como surgiu aí a ideia de montar a empresa de locação de notebooks e computadores? Tá. E como começou o seu negócio diferenciado? Legal, serei breve, mas acho que é muito bacana o seu público saber, né? Em 2026, ano que vem, nós vamos completar 20 anos de mercado. Mas eu não posso deixar de registrar que todo o mérito de criação da Outprint é da minha esposa, Adriana Valim. Ela é uma cirurgiã dentista, cuidava muito de crianças, e num dado momento
ela foi cuidar de uma criança acidentada e não se sentiu bem, pessoal, psicologicamente, humanamente. E como ela fez várias faculdades, uma delas de informática, teve essa ideia. E foi bacana porque o primeiro cliente, que é um hospital, é o nosso cliente até hoje, foi um cliente que era de meu relacionamento. Então a ideia da criação, o mérito é dela. Eu só sou o cara que ajudou a dar sequência, né? E surgiu essa ideia de verificar no mercado consolidado como o americano. Aliás, dizem que a diferença de educação financeira nossa para o americano são de 7 gerações. Lá, desde jovem, o americano pensa em guardar dinheiro, ele aluga ao invés de comprar, e nós viemos de uma cultura muito formatada pela inflação, de você comprar tudo. E ela surgiu com esse comentário, com essa ideia, eu falei, poxa, bacana. Aí nós somos esse cliente, só para terminar, essa ideia, esse comentário bem curioso. Eu era amigo de um dos médicos, anestesista, aí fiz o levantamento, escuta essa, Rodrigo, Túlio. Valores de hoje, eu não me lembro exatamente, mas a empresa gastava com locação de impressoras R$200 mil no ano. E eu cheguei com uma proposta com a Adriana de 80 mil. Aí ele virou para mim e falou, Dibi, mas você colocando essa diferença é sinal que eu sou um péssimo gestor. Falei, doutor, se o senhor me colocar para fazer uma cirurgia, eu seria um péssimo cirurgião, um péssimo anestesista, cada um na sua área. Né? Não é legal, Dri? Sim. Não é, Túlio? Então, daí surgiu, hoje nós temos mais de 30 clientes, e uma coisa que nos deixa muito felizes é que a grande maioria, grande, tem mais de 12 anos conosco. Só saem clientes quando mudam de região, quando muda de atividade. Então é sinal que o nosso preço e o nosso atendimento é legal. É isso, essa é a história da Outprint. Um negócio legal para todos nós, todos vocês saberem, 92% das grandes empresas já fazem locação de notebooks e impressoras. E pequena e média, apenas 12,5%. Então é um mercado que nós vemos aqui com grande crescimento. Sim. Grande. Muito bem. Eu só em continuidade dessa pergunta, por exemplo, quais foram os maiores desafios no início e qual era a percepção das empresas ali, dos clientes, na verdade, aluguel da tecnologia, né? Quando você começou, era bem aceito ou gerava desconfiança? Porque é diferente, né? O cara quer comprar e ter o negócio dele lá, né? De repente ele não vai comprar, ele vai usar o que é dos outros. Como era a pergunta? Quais os principais desafios? É até interessante, porque como o próprio Ricardo falou, a gente vem de uma cultura, e é uma cultura muito do comprar, do adquirir, do posse do produto. E aí você tem que entender e mudar a visão da pessoa para falar, olha, você não vai comprar, vai deixar de ser minha para eu poder alugar, que ainda você escuta muito sobre isso. Né? Na verdade, eu vou te responder, Túlio, com comentários que eram da época e continuam hoje. Exemplo, você tem R$1 milhão na conta, você prefere comprar uma chácara ou aplicar o dinheiro e ficar passeando todo mês com juros? Depende. Eu vou te falar porque a resposta depende. Porque, por exemplo... É a resposta comum das pessoas, né? Por exemplo, no passado, eu não tenho dúvida, são duas opiniões totalmente diferentes mesmo, de mim mesmo. Sim. No passado, eu não tenho dúvidas que eu falaria categoricamente para você, não... É lógico que eu quero ter o meu sítio para plantar a minha árvore, e depois o meu neto subir na árvore que é minha, e aí também e tal. Esse era o meu pensamento mesmo no passado. Você não me convenceria nunca a ser diferente. Hoje, já de da pandemia para cá, talvez, aí a gente começa a ter uma outra percepção de negócios e vai crescendo em outras coisas, vai conhecendo outras pessoas também, ouvindo um pouco mais e estudando um pouco mais e apanhando um pouco mais a vida também, né? Porque a gente tem também os bens, quando você resolve vender, você vê como é que é, ou então quando você quer trocar, ou então você enjoou daquele, aí a própria percepção da vida faz você mudar de opinião. E hoje a minha opinião eu realmente preferiria ficar com o dinheiro guardado ao invés de investir nesse sítio e ir para vários fazenda hotéis diferentes, para vários outros lugares diferentes, só com os juros daquele dinheiro. Não gasta nem o dinheiro, só com os juros daquele dinheiro você passeia à vontade por aí. Hoje eu sou dessa opinião. A sua resposta é a minha. Estava conversando, passando com o Rodrigo. Na verdade, o nosso papel é deixar as alternativas na mesa e a decisão é do cliente.
Até porque você deu duas respostas para o mesmo ser humano. Você é o mesmo Túlio. Só mudou o tempo e a sua visão. Perfeito. Né? Então há momentos na vida que o cliente ele quer comprar, por N razões. E há momentos na vida que ele prefere alugar por N razões. Eu tenho clientes que fazem até uma situação híbrida. Metade ele compra e metade aluga. Agora pensa bem, a cultura inflacionária que nós vivemos. Você compra um imóvel com 30 anos de financiamento. Compra um carro financiado. Faz um escritório e compra máquinas para pagar em 12, 20 vezes. Cadê a liquidez para você fazer marketing, mídias digitais e atuar no que mais lhe interessa, que é captar clientes novos? Sim. Né? Só como exemplo, nos Estados Unidos, vocês sabem, você compra carro lá pelo sistema de leasing, que é um aluguel, você dá 300, 400 dólares por mês e tem um carrão. Depois de 3 anos, a empresa fala, olha, fulano, falta 40% para você terminar de pagar o leasing. Você prefere pagar e ficar com o carro ou trocar de carro? A resposta é óbvia, ele troca de carro. Então o americano, ele inclusive, lembrando aqui da questão de férias compartilhada, né? Sim. Que já está crescendo no Brasil. Eu tive a oportunidade de viajar para um local paradisíaco, Cancún. Muita gente já foi e tal. Eu fiquei impressionado. O americano pega um avião, 1h30 e está lá. Ele não compra imóvel em Cancún. Ele compra créditos, 10 mil, 15 mil dólares, para usar aquele crédito em 1 a 2 anos para a viagem. Você falou do exemplo da chácara, ô Túlio. Você pega 1 milhão da sua conta e compra a chácara. De repente você vai ter que pagar caseiro. De repente vai ter que pagar jardineiro, Sim, piscineiro. tem que pagar, senão o mato cresce. Vai levar os amigos, você vai acabar pagando tudo. É a gentileza, vai arrumar. Acabou o dinheiro. É muito naquilo que a gente estava falando, na questão do pessoal e da emoção. Porque você tem porque aí você tem. A gente está falando de alguns bens aonde você tem uma despesa de manutenção. Isso. E você tem outros bens de depreciação. Exatamente. Né? Então, até para a gente falar um pouquinho, tem uma diferença e entender um pouco em momentos que a depreciação é um cenário. E também a questão da linha do tempo culturalmente. Sim, sim. Né? Uma chácara, por exemplo, culturalmente há algum tempo, ainda se tornava as pessoas, eu quero ter uma chácara ou uma casa no litoral. Exatamente. Né? Aí a pessoa realizava o sonho, dispunha do dinheiro, ela não conseguia manter por conta das despesas. E aí ela saía correndo para vender e ela sofria uma depreciação às vezes. Não tem liquidez. Aí por isso que fala né, sítio e casa na praia é uma alegria na hora de comprar. São 2 alegrias, uma na hora de comprar e outra na hora de vender. Ó, gente, então, uma curiosidade, eu tive recentemente com a minha esposa em Minas e é muito gostoso você presenciar a mudança de visão das pessoas, né? Existem pessoas que com esse mesmo 1 milhão, eles preferem comprar uma terra com uma vista bonita, fazer 3, 4 chalezinhos, morar na terra e alugar. Isso é uma outra coisa que vem crescendo, vem acontecendo bastante. Porque você mora bem, ainda tem uma renda em cima de uma atividade que te... É aquela história do livro do Pai Rico e Pai Pobre, Sim. Né? Que é a Bíblia do mundo dos negócios. Você tem que gerar receita, não é passivo. Por quê? A sua vida útil, seja por saúde ou por business, chega uma hora que a renda diminui, é natural. Se você não conseguiu fazer um pé de meia grande, ela diminui. Então você tem que ter uma renda alternativa, né? E a locação de notebooks e impressoras, ela vai exatamente nessa linha que estamos falando. Por que comprar se você pode alugar? Mas a decisão, pessoal, é sempre do cliente. O meu papel é colocar as alternativas na mesa e decidir. Então amanhã, eu tenho um sonho de ter uma Porsche usada, eu não sei quanto custa, 300, 400 mil. Se você juntar 4 amigos, cada um dá 100 mil reais e você fica um mês andando de Porsche, no outro mês o seu sócio cotista, seu amigo, você acaba tendo prazer e divide custo de IPVA e seguro. Ô Ricardo, até pra gente separar um pouco, porque tem essa questão das cotas, que é um cenário, e a outra da alocação, por exemplo, de equipamento. Você comentou... Isso, eu vou perguntar uma coisa para vocês, o conhecimento que vocês têm do assunto, para que o nosso telespectador entre no assunto. Porque, legal, de locação tá fácil, né? O cara imagina, a gente acabou não falando de locação de carros e tal, né? Já existe. Sim, aí tem também o que eu falei lá da lancha, tá fácil, não tem muito o que explicar, tem até o nome aqui, eu vou pegar pro pessoal, né? Que são o cara que quer comprar
por exemplo, é um outro tipo de negócio. Uhum. Eu vou voltar em você. Não, fica tranquilo. Rodrigo. Aí o outro tipo de negócio, né, que o cara ele quer comprar, tem até o nome do modelo aqui que a gente estava falando, né? Deixa eu pegar aqui o nome do modelo. Então, chama copropriedade. Então o cara quer comprar uma lancha, né? E aí tem lá os caras falam, não precisa comprar sozinho e tal, não precisa pagar o valor da lancha que custa 3 milhões. Com 1 milhão você já é dono dessa lancha maravilhosa, porque ela vai ter mais 2 parceiros, que cada um vai entrar com 1 milhão também. Ou então, não precisa pagar os 3 milhões, com 500 mil, porque ela vai ter lá 6 parceiros que vai ser dono da lancha também. Então, aqui no Brasil é chamado de copropriedade, né? Ou propriedade compartilhada. Isso. E aí lá fora chama fractional ownership. Ok. Né? Então o mercado internacional usa esse nome. Ok. É um consórcio ali de bens de luxo, né? Então, explicado esse negócio diferenciado, eu queria que vocês explicassem, que foi isso que eu falei, esse que vocês falaram, como funciona, né? Nós não entramos no assunto, esse de alugar, que eu sei que eu já fui lá em Olímpia, eles oferecem, você pode ser dono de um apartamento nesse hotel e tal. Explica para o nosso público como funciona. Na verdade, Túlio, é o que eu ia fazer aqui. Exatamente, A gente dividiu os dois tópicos, né? Porque um deles é a alocação de máquinas, equipamentos, carros, por exemplo, que aí tá muito mais, eu acho que é um cenário muito mais voltado para a linha empresarial, né? E aí nós temos a questão das coparticipações, que aí envolve um outro lado pessoal, né? Que aí são sonhos e o pessoal mesmo, né? Só pra gente separar um pouquinho, tá, Ricardo? Ok. E aí uma das coisas que eu queria seguir, primeiro na linha de locação, né? Para o pessoal entender, locação, outsourcing, né? Para quem tá no negócio é outsourcing. Para quem não conhece o negócio é a locação, né? A locação de máquinas, carros, equipamentos, o aluguel em si. Você comentou, por exemplo, de empresas, segmentos ou portes diferentes, né? Muda muito, por exemplo, quando a pessoa está alocando, por exemplo, um notebook ou uma impressora para uma empresa de grande porte ou para uma empresa de médio. Quais são os argumentos ou quais são os benefícios, por exemplo? Por que uma empresa grande ela prefere locar os equipamentos e seja o notebook ou impressora? E uma empresa de média pequena, você comentou, por exemplo, às vezes ele fraciona ou às vezes ele tem dúvida. Qual é a principal... os benefícios, dúvidas para poder legal essa pergunta, trazer, né? Na verdade, o principal diferencial é a empresa pequena e média não conhecer o sistema. Porque a empresa grande, ela já conhece, ela já sabe, já é cultural. O pequeno e médio eu escuto muito assim, poxa, Diego, eu nem sabia que alugaria notebooks, que alugaria impressoras, não sabe. De novo, me cabe mostrar ao cliente as vantagens dele alugar ao invés de comprar. Inclusive, poucas empresas pequenas e médias sabem que dependendo da do seu registro contábil, esse valor de mensalidade de locação ele pode ser abatido no imposto de renda. Isso é muito legal. Então o cliente não sabe. O meu papel é colocar na mesa e ele decidir. Importantíssimo. É muito. O mesmo exemplo, eu falei de carro americano, vamos falar de carro brasileiro. Você compra um carro de 200 mil reais hoje, você saiu da concessionária, você já perdeu 15%. IPVA, 8, 10 mil. Seguro. Emplacamento, IPVA, seguro. Daqui a pouco, se o valor do aluguel aqui no Brasil, que vai chegar, viu gente? Antes nem tinha, vai chegar. Começar a bater R$1.500, R$1.300, eu mesmo não quero mais comprar carro. Para quê? Eu alugo e fico com um carro alugado, não tem PVA, não tem seguro. Sim, além da questão do Uber, né? O pessoal anda para tudo quanto é lado de Uber, né? E que é o caso também dessa questão que eu fiz a pergunta pro Cole. Como ele tinha uma pergunta já formatada, então ele pulou ela, mas eu volto nela. Ok. A pergunta que eu fiz para vocês foi a seguinte. Da mesma forma que a gente está falando aqui do Uber, que aí a gente tem hoje aquele Airbnb, né, o Airbnb, ali se equipara ao Uber de hotel. Aí tem esse outro sistema de hotel que muitos não conhecem. E como vocês entraram no assunto, eu pedi para você explicar para o nosso público como é que funciona esse dos hotéis. Tá. Você chega lá em Olímpia e o cara quer vender para você
Ah, não, apartamento. Você conhece ou não? Eu posso explicar um pouquinho Não, se você não conheço um pouco Por também. favor. A ideia, na verdade, Essa a era ideia a era... pergunta, aí você pulou ela. Não, desculpa. É que na verdade a ideia era justamente a gente separar. Porque é porque muito assunto, né, Rodrigo? É muita coisa legal para falar. É muita coisa. Porque essa parte por exemplo, igual Olímpia é um local que é muito comum. A gente estava comentando um pouco antes. Existem alguns locais, algumas regiões, na verdade, no Brasil, por exemplo, que são mais comum esse modelo de negócio. Uhum. Tem um nome específico, mas vamos falar de região de turísticas, né? Uhum. A gente estava falando, por exemplo, de Olímpia, que tem as questões lá dos termas. Lá sim, por exemplo, você tem um apartamento, que é o que você estava comentando. Pô, você tem um apartamento, custa 1 milhão, ou de repente você quer fazer uma locação em um determinado período, ele é muito caro. Puta, eu lembrei de uma coisa, é verdade. Você pode comprar uma cota, né, daquele apartamento. Então, Verdade. existem algumas Então, empresas... só para as pessoas entenderem, é que você falou, você tem um apartamento. Não, É, não, a gente não tem, a gente quer. É Sim, isso? sim, sim. É porque eu queria que você explicasse para o nosso público. Isso. Existem algumas empresas, por exemplo, nessas regiões, algumas administradoras, que ela vende o apartamento ou cota daquele apartamento. Ok, Né? sim. Você não precisa Entendendo, dispor, ou seja, aquele apartamento ele custa 1 milhão, você não precisa comprar todo ele, dispor desse 1 milhão. Você vai lá e compra uma cota fracionada. Normalmente eles dividem com base... Em crédito, né? Isso, Em com crédito. base naqueles 12 meses, Uhum. dividem. Existe uma parte que eu me recordo que você pode pagar um pouco mais, porque existem algumas datas de maior demanda, procura, Natal, Ano Novo, épocas de verão e etc. E aí tem uma coisa que eu acabei lembrando nesse E modelo. você basicamente é dono daquele apartamento, certo? Você Você tem um uma documento, fração. você tem uma Isso. fração dele. Você acaba sendo dono do apartamento, uma fração daquele apartamento, né? E aí você tem que marcar uma data para ir, sempre, eu vou tal data. Se não tiver ocupado Isso. pelo outro fracionado, aí você pode usar naquela Em data, termos né? leigos, você falou de Olímpia, vamos pegar Gramado, né? Ao invés de você exato. comprar apartamento de 1 milhão, você dá 100 mil reais e compra número de dias. Também. Com 100 mil você compra uma fração desse imóvel, que outros compram também, e você pode 10 dias por ano curtir lá. Em alguns casos, inclusive, você é remunerado por isso. Porque quando o É isso que eu tinha lembrado. quando nenhum cotista estiver usando, você pode alugar, que é uma região turística. Então os cotistas são remunerados pelo aluguel. É o conceito que eu falei do americano com Cancún. Tá, e um detalhe ainda de vantagens desse negócio. Por exemplo, o cara comprou lá a cota lá em Olímpia, né? E dependendo do tamanho dessa empresa, ela tem vários outros hotéis em Cancún. Perfeito. Lá no mundo No inteiro. mundo inteiro. E aí você não é aquela sua fração, ela pode ser também lá de Cancún. Exatamente. Então você fala, não, então eu Dentro quero usar. daquela Exatamente. Aí eu quero usar então o hotel de Cancún dessa vez, não o de Perfeito. Olímpia. Aí se tiver lá, você reserva e vai pra lá. Até porque- com a sua mesma fração. Isso. Olha Você é que dono como- do hotel aqui, mas na verdade você é dono pode usar o quarto de Cancún. Muito bem lembrado, porque você vai para Olímpia ou para Gramado. Quantas vezes por ano? Então, não vai ficar indo no mesmo lugar a vida toda, senão você está comprando do mesmo jeito. A vantagem, uma das vantagens, grandes vantagens desse negócio é essas opções. São Mobilidade. essas opções. Mobilidade que, aliás, se eu não estiver enganado, eu me baseio nos meus filhos e na juventude. Muitos hoje nem querem carro e nem querem comprar uma casa. Exato. É isso que vocês sentem? Sim, né? essa geração de Mas hoje é verdade. Ele Geração quer Z e a outra, mobilidade. depois da Z, esses mais novos já estão acostumados a. Não estão preocupados com o carro, não. Mas acho que não só a questão dos mais novos. Eu acho que na verdade, igual esse modelo de cota, por exemplo, a gente estava conversando um pouco antes, ele já existe há algum tempo. É verdade. Né? É muito mais comum isso fora do Brasil Sim, do que aqui. sim. No Brasil, eu não sei exatamente qual é o período que ele tem, mas isso, por exemplo, era muito mais comum em uma categoria de público. Perfeito. Eu acho que desde a época da pandemia e a internet, isso vem se propagando Perfeito. mais. E não é só isso. Falando um pouco do seu comentário. Eu acho que a gente também, com a questão da informação, vai mudando a nossa visão. Antigamente você queria ter uma chácara. Hoje você já não quer mais, porque você quer... Não faz isso. Mobilidade. É. Agora você tá falando, dinheiro guardado, Exato, o você juros começa- desse dinheiro sai Na viajando nossa por aí. época você comprava carro e deixava na garagem porque valorizava. Você comprava telefone fixo. Telefone é um bom exemplo A gente tem que de lembrança. acompanhar a evolução do mundo. As coisas mudam. Sim. Dependendo do imóvel que você tem, ele vale 1, 2, 3, 5 milhões. E a liquidez? Depende. Aí você tem que vender rápido. Então, de novo, não existe resposta certa. É muito pessoal. Eu conheço pessoas que têm imóvel de 3 milhões, vende,
compra um de 1 milhão, apartamento de 1 milhão e aplica os 2 milhões. É decisão dele. Ó, até um, Tem gente, nesse caso eu vou falar, essa pegar você opinião, como exemplo, viu, eu não Túlio? mudei, vou pegar eu de novo como exemplo, essa opinião eu não mudei. Por exemplo, entre ter a minha casa própria, Ok. né, ou pegar esses milhões e colocar no banco, eu prefiro a minha casa própria. Mas lembra o que eu falei. Entendeu? Porque tem gente, por exemplo, uma amiga da minha esposa que ela ela tem dinheiro para ter uma ótima de uma casa, mas o marido dela é casa financeira e tal, pensa muito na parte financeira e de fato, se você fazer as contas na ponta do lápis, valeria a pena. Aí ele falou que não, vale mais a pena ter o dinheiro guardado, alugar uma casa e ainda sobra dinheiro, né, do aluguel ainda. Então. E aí, mas não é a sua casa, você não pode fazer o que você quiser. Não é só isso, não esqueçamos do plano Collor, né? gente. Teve gente que vendeu imóvel na segunda-feira para comprar outro na terça. Eu conheci uma pessoa. E na segunda tarde veio o plano Collor. Acabou o dinheiro e está sem imóvel. Então, olha o que eu falei. É o nome bonito, né? Downsizing, é reduzir custos. Sim. Você tem um imóvel de 3, você compra um de 1, ou um de 1,5, ainda sobra dinheiro. É o híbrido. E depende também. Se o cara quer, eu não quero um de 1,5, eu prefiro de 3. Ok, é isso aí. Não, eu quero um de 5. Ó, Uhum. deixa eu fazer Perfeito. um comentário. Isso, detalhe, não mudei de lá pra cá do sítio? Sim. É certeza que eu vou mudar daqui pra frente da casa. Porque por enquanto meu filho tá morando comigo lá e tudo mais. Quando meu filho casar, isso eu já falei com a minha esposa. Aí sim, a gente vai vender Quanto a casa custa de manter 3, sua pegar casa, um apartamento de 1. Para manter sua casa é uns 5, 6 mil. Então, exatamente. Piscineiro, Segurança, piscineiro, jardineiro, não sei o que. Exato. Exatamente. Agora, tem cliente que fala, não, eu quero ter 20 imóveis e... Ok, é decisão do cliente, gente. Mas Exatamente. então, mas é a questão da pessoal, né? Eu tô tentando aqui formatar, mas é a questão do pessoal. Porque muda a questão de um sítio para uma casa. Sim. E depende muito do cenário. Até um comentário nesses últimos tempos, por exemplo, eu gosto muito do Thiago Negro, né? Então, Sim. o pai, Excelente. o cara primo mais rico. Era bom. Eu sigo lá, gosto de assistir os vídeos dele. E eu lembro que eu assisti alguns vídeos, ele falava muito nessa questão da casa. Comprar ou alugar, investir e tal. Eu sei direitinho o que você vai falar. Ele era desse esquema de não, aluga e fica com o dinheiro. E aí, conta aí. Exatamente. E era muito disso. Não, e veio durante, não somente ele, como outras pessoas do mesmo segmento ali, falando muito, não, é melhor você alugar do que você ter a sua casa. Mas aí entra do que o Ricardo tá falando, o pessoal. Porque... Você não vai terminar do Ricardo Negro? Não, eu vou. Tem uma continuação aí. Tem uma continuação. Ele acabou... Não é melhor você terminar? Vai terminar. Não deixa em suspense. Não corta não. Não deixa em suspense. Porque assim, ele comentou, ele sempre falava muito da questão de não comprar. Ok. E de repente ele comprou a casa. Aí todo mundo Né? começou a cobrar. Cara, ele dá um Peraí, discurso, é um... Você não falava que tinha que alugar, agora você comprou a sua? Exatamente, E aí, mas conta aí. isso vem, Conta como aí. não somente ele, como outras pessoas, não somente da casa, mas do carro. Mas aí é que tá, eu acho que o ponto principal que envolve, dentro dos comentários dele, né, os vídeos que ele fez e o que a gente tá conversando, é a questão do pessoal. Porque existe alguns riscos, e aí não entra a questão do dinheiro. Ok. Por exemplo, eu tenho dinheiro para comprar na minha casa, por exemplo, e os riscos do aluguel. Eu tenho dinheiro, eu posso alugar ou eu posso comprar, mas eu tenho a minha família. Sim. Então aí você tem assim, qual é o risco? Eu tenho dinheiro, mas a casa eu pago, rendo, mas a pessoa pode chegar amanhã, eu quero o meu imóvel. É verdade. Aí você tem que se dispor e mudar o cenário, mudar a região. E às vezes, naquele momento, não é o que quer. Você quer ter a sua família e consolidar ela naquele local. Então aí envolve um cenário diferente. Então, concluindo do Ricardo Negro, o que envolveu o cenário para ele? Ele falou que era melhor alugar e no A final... explicação que ele deu. mas Por não, que ele no final ele comprou? Então, o que eu me recordo num dos vídeos quando ele comprou o imóvel foi justamente porque ele alegou que ele queria ter um local fixo, que ele tinha dinheiro para ter o imóvel e fazer outros investimentos em Então, outras ele regiões. decidiu hibridamente. Não foi híbrido que ele não fez os dois de uma... Isso foi sim, mas explicando melhor para o cliente, essa mudança que o Rodrigo falou, muito legal o seu comentário. Eu ouvi também tudo isso aí, acompanhei. Então, é como o Rodrigo falou. Então, ele primeiro ensinava que não, tem que só alugar o dinheiro, guarda o dinheiro é muito mais importante, você ganha muito mais, você alugando, pá. De repente, ele comprou a casa dele. Aí todo mundo foi cobrar. Não, peraí, não era você mesmo que ensinava que tinha que alugar? Aí a explicação dele agora, com mais clareza. Ele explicou que é porque ele quis comprar, mas não é só que quis comprar. Não. A explicação principal não,
Mas agora eu tenho dinheiro suficiente para esse dinheiro não fazer falta nenhuma para mim. Eu continuo com aquele dinheiro que eu falava que era mais importante estar guardado, ele está guardado. E aí eu tenho uma sobra de capital, além do que eu precisava. E com essa sobra eu vou me dar o luxo de comprar a minha casa e poder falar, ela é minha, eu vou mudar, arrancar a parede, fazer o que eu quiser. Isso, e a questão da Constituição na época, família. Que houve isso, Sim, pelo né? motivo, a família quis É ali, verdade. Exato. Eu não vou... mas a questão da família, então eu vou dar uma opinião minha agora. Ok. Por isso que eu prefiro a casa já de Ok. cara, por causa já da família desde então. Pra minha família acostumar, é sua casa, é nossa casa, arranca a parede, faz o que quiser, é nosso. É o seu ninho. Porque é o ninho, é o ninho próprio Você ali. prefere Aí é dinheiro ou diferente casa? de um Você sítio. prefere imóvel ou casa? Ou dinheiro? Imóvel ou dinheiro? O que é mais importante? O Não, coração... se for o nosso de morar, se for fora o meu, Que é mais... imóvel ou dinheiro? O que é Dinheiro. mais importante? O coração ou o cérebro? Na sua opinião. Olha, pergunta difícil. Depende. Não tem resposta certa. Posso contribuir? Depende da situação. Os dois. Ô Dib, você prefere dinheiro ou imóvel? Eu prefiro os dois. É o que você acabou de falar. Uma parte é imóvel, outra é dinheiro. Nós não podemos nos esquecer. Eu não quero aqui iludir ninguém, principalmente o público, seu Túlio. Eu não posso falar que aluguel sempre é melhor. Não é isso. O mundo está praticamente em guerra. A gente não sabe o que pode acontecer. Eu tenho notícias que muitos europeus, muitos americanos estão comprando terras aqui no Brasil e por fotografia, por vídeo. Estão com medo de dar um problema no mundo. Nesse momento, é importante você ter um imóvel, você ter um ninho, uma toca. Aliás, seguindo a teoria, a pirâmide de Maslow, né? São as 5 necessidades básicas do ser humano. Alimentação, a toca, que é a moradia, relacionamento pessoal, parará e legado. Então a toca é quase que uma necessidade biológica você ter um imóvel. Eu nunca vou falar para você, vende tudo e deixa o dinheiro aplicado. Mas eu posso te falar, pega um pedaço, deixa em imóvel, o resto você faz o que você quiser. Isso que você falou, aí não é o assunto de hoje, a gente não é especialista nesse assunto, mas o que você falou tem tudo a ver nessa questão quase que uma necessidade biológica. Sim. Bicho, por exemplo, eu nasci num bairro chamado Cachoeirinha, né? Então eu vivi 18 anos lá na casa do meu pai, que hoje, graças a Deus, é nossa, né? Nós compramos, tá com meu filho, já é do meu filho. Volta e meia, eu vou lá. Não é só eu, o detalhe é que não é só eu. Quando eu chego lá no bairro para visitar, e aí meu sobrinho mora lá, mora na parte de cima, porque gosta de lá. Meu sobrinho tem uma casa no outro bairro e ele aluga a casa do outro bairro. E pega o dinheiro de lá e alugou essa pra morar lá. Ok. Porque ele nasceu lá, é o cantinho dele. Eu volto e meio, eu vou lá conversar com ele pra revisitar o lugar, aí aparece meu sobrinho, Olha aí. minha irmã, do nada. O meu outro filho. Então não é só a matéria, Então, né? sabe, Não é o tijolo. local, sabe, onde a gente nasceu, Aí é aquela o- ambientação, é o é o seu habitat. coração. É o Coração. seu habitat. Então não tem jeito. Então, aí eu quis criar pro meu filho esse habitat nessa minha nova casa, né? Então ele tem que ter o habitat dele, um lugar que ele vai crescer, vai chamar de meu e vai, né? Ô, Túlio, quando a Ali. gente estiver morrendo, a gente não vai lembrar muito do tamanho do nosso imóvel. A gente vai lembrar dos momentos que tivemos com quem a gente ama no imóvel. Exatamente. E se for vários imóveis, é complicado. E até, Se você tiver tudo alugado. sem Então, contestar entendeu? o mestre, Muda. o mestre Getá e Túlio, depois eu conto por que eu chamo ele de mestre agora, e eu não chamo qualquer um de mestre, mas ele foi bem feliz no que ele comentou. São situações onde é pauta do nosso assunto, negócios alternativos, porque para você que está nos escutando, você tem um negócio alternativo, legal, ou convencional, não importa, mas você tem que ter paz e espírito. Você só vai ter sucesso na sua atividade se você tiver paz e espírito. E isso pressupõe você ter, no mínimo, a sua moradia, a sua toca. Né? Quando eu falo que eu faço aluguel de notebook e impressora, na verdade nem é essa frase que eu uso. Ô Dib, o que você faz? Eu gero dinheiro e tempo aos clientes. Porque ao invés de você gastar 20, 30 mil comprando notebooks e impressoras, pega esse dinheiro, põe no seu core business, põe na sua atividade, eu compro os equipamentos e te alugo. Então, na verdade, eu não alugo. Eu gero dinheiro e tempo, porque hoje quebra um notebook ou uma Ia falar sobre impressora, isso. você chama um técnico, que eu chamo de Fora... Frankenstein, né? Um arruma o HD, o outro arruma
não sei o quê. Acho que tem Cada até um um ponto aí, pedacinho. Ricardo. 300, cada um pedacinho, R$300 a hora. E eu acho que tem até um ponto, porque assim, se um notebook quebra, primeiro, você tem que ter um investimento, porque você tem que ter um backup Exatamente. para poder colocar para o seu usuário, porque senão o seu usuário fica sem trabalhar. Não, eu tenho que ter. Exatamente. Contratual. Então você tem que ter um backup ali. Fora isso, tem a questão do custo técnico. Sim. E o Frankenstein que você está comentando. Exatamente. Então acho que esse é o principal ponto para colocar dos benefícios de uma locação e o que você está ganhando, né? Exato. Só para ficar Exatamente. claro para quem não conhece, por exemplo, no seu caso, se quebrou, você só vai lá e troca a máquina pro cara. Simples assim. Simples Por uma assim, ó, arrumada. não tem firula. Eu vou lá e troco, tá no contrato, eu tenho que trocar. Olha aí que bacana. E tem um SLA para ter Sim, atendimento. sim. Agora, na impressora, é que às vezes queima um fusor, dá algum problema, e meu técnico vai lá imediatamente e resolve. Até aproveitando, a gente fala, o Pod Negócios Cast aqui é justamente pra gente falar de negócio. Então, Exatamente. Estamos falando assim, de negócios. Ô Ricardo, Nós estamos falando de aproveitando, negócios. É um bom a IT negócio. a IT Quality ela vende justamente peças para fusores, Ótimo, a parte de já. impressão. Então, ó, Isso mesmo. se Já estiver vamos- precisando, Beleza, então neste pode. caso, técnica, vamos mostrar aí o que a IT Quality vende e o Boa, que boa. também Vamos lá. a empresa do nosso querido Ricardo Dib O mestre manda. faz negócios. Vamos lá, muito bom. Então, ó, falando para todo mundo e para você, Olha o Ricardo. símbolo da IT. A IT Quality, a gente atua há muito tempo no e-commerce, comercializamos principalmente peças para impressoras, né? Tá. A gente atende todo o segmento na área de impressão, todas as marcas que a gente trabalha. Trabalhamos com o pessoal da área gráfica, com hospitais, com empresas de outsourcing. Ok. Cara, toda a parte de impressão que você precisar, cartuchos, tintas, fusores, ótimo. equipamentos, o nosso portfólio vem crescendo bastante. E nós estamos aí nos principais marketplaces, né? Shopee, Mercado Livre, somos loja oficial dentro do Mercado Livre, atendemos hoje o cliente no Brasil todo, temos as vendas diretas também, acessando nosso site itqinformatica.com.br, pode Legal. Tudo pode a ver. comprar pelo site, pode comprar também diretamente com o nosso departamento comercial. Então, se você precisar de peças para fusores, precisar Isso, de tinta, sempre preciso. estou à disposição para a gente E é conversar. legal que eu já falo com o dono, né? Graças ao mestre Túlio. Que legal. Muito isso bom, aí. sensacional. Agora então eu quero. Vamos ver. Ali a empresa dos brinquedos tá fácil aí antes de mostrar do Dib? MR Parques, com certeza. Vamos lá. Olha só, na MR Parques entendemos que brincar é coisa séria. Por isso entregamos brinquedo que une segurança, durabilidade e muita criatividade. Tem novidade chegando por aí. Olha só, MR Parques, para você que é gestor de condomínio, você é síndico, você que também tem aí uma casa grande aí e quer aí proporcionar para os amigos dos seus filhos, para os seus filhos aí muita diversão, muito aprendizado, procure a MR Parques. Para você também aí que tem restaurante, e quer colocar aquele buffet também, aquele cantinho ali. No buffet vai comprar tudo os brinquedos, né? O espaço é grande. Mas nos restaurantes, em algumas lojas, espaço kids fazer, procure aí MR Parques. Aí você vai realmente aí ter aí um brinquedo de qualidade e também aí proporcionar para os seus clientes, né? Depois a tranquilidade dele, enquanto eles estão lá fazendo o lanche, Almoçando, jantando, as crianças estão brincando. Exatamente. Aumentar o movimento. Isso mesmo. Eu não sei se tinha um Instagram aí, eu vou pedir para a técnica falar, mas de qualquer forma eu vou pegar aqui para passar para vocês o Instagram da MR Parques. Olha só. MR Parques Brinquedos, tudo juntos. Então, @MR Parques é o Instagram lá da MR Parques, ok? Então, aguardem novidades. Vamos falar muito mais da MR Parques aqui, porque vale a pena aí você cuidar aí do seu estabelecimento. Estamos falando de negócios, né? Sim, é um sim. grande negócio você ter aí a área de brinquedos ali na sua empresa, né? Você que tem um sim. restaurante, uma clínica médica, né? Sim. Para cuidar das crianças. As crianças vão ficar chamando o pai. Eu quero ir naquele lugar lá, porque lá tem os brinquedos, né? É business, né? Exatamente. A E minha também- filha mesmo é uma dessas. Ela fala assim, ela fica, pai, me leva em tal lugar que lá tem um parquinho. Olha só. Ela é malandra. Então aí de vez em quando, durante a semana, tá um pouquinho mais tranquilo, eu levo ela lá enquanto janta. Tá na hora de Ela- nós criarmos um parquinho nas nossas empresas, né? Muito Um bem. espaço. Sensacional. E falando em nossas empresas, agora queremos então conhecer a Opa! empresa do nosso querido Ricardo Dib, Opa! que é a Outprint. Vamos lá. Olha aí, gente. Locação de notebooks, impressoras desde as mais simples até as mais sofisticadas, né? E a pergunta é, você prefere alugar ou comprar?
Nós ajudamos você a tomar essa decisão, sempre pensando em você. Mas isso não é frase chavão, é porque se você ficar feliz comigo, você vai se tornar um cliente fiel e indicar outros. É simples assim. Em caso de necessidade, nós trocamos o notebook imediatamente, impressora também trocamos, além da assistência técnica. É basicamente, geramos dinheiro e tempo a você. Aí eu te pergunto, o que é mais importante na sua vida e na sua empresa? Dinheiro ou tempo? Os dois, né? O dinheiro não é só no sentido capitalista, gente. O dinheiro é no sentido de você ter um bom plano de saúde para sua família, você se alimentar bem, ter um imóvel bacana, poder passear e curtir essa vida que é muito curta, é muito rápida, né, gente? Se você tem uma empresa, tem notebooks e impressora, deixa com o Ricardo que o Ricardo cuida. E aí o empresário vai cuidar da outra parte para ganhar dinheiro. Pô, Rodrigo, eu tô te devendo almoço, porque você completou de forma maravilhosa isso aí. Muito bem, sensacional. Bacana, Obrigado. É isso. E os nossos símbolos, você viu as cores do nosso logotipo? São bem semelhantes. Nós estamos aí. aqui de graça, né, Rodrigo? Né, Túlio? Sim, com É certeza. sincronicidade. Deus nos usa. Eu Nada até por queria acaso, salientar, gente. verdade. Não quero entrar num mérito assim muito religioso, mas eu me sinto um instrumento de Deus, porque na minha atividade eu gosto de gerar dinheiro e tempo, mas eu sei que isso facilita a vida das pessoas, até em relacionamentos familiares, pessoais. É bom saber que você ajuda o universo, isso é legal. Sim, amém por isso. E eu costumo sempre falar de Deus, viu? A gente aqui tá nos negócios, mas se a gente não colocar Deus à frente dos negócios, não adianta a gente correr, lutar, porque não vai resolver. Na Bíblia tá lá assim, eu costumo repetir em vários podcasts isso, vou falar aqui de novo. Né? Na Bíblia tá assim, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. É isso aí. Então, se Deus não cuidar da nossa empresa, não adianta a gente lutar e correr. Aqui, antes de subir mesmo, a gente estava falando dos negócios, né? Aí o Rodrigo até falou, Túlio, antes de subir, vamos fazer uma oração pelo dia de hoje, pelos negócios? Fizemos uma oração no carro antes de subir, pedindo a bênção, inclusive, para esse podcast. A minha esposa, ela sempre fala, que Deus fala, né? Ninguém fecha a porta que eu abri e eu abro a porta a hora que eu quiser. E ponto. E tem uma coisa que eu uso muito, eu quero pedir licença. Eu falo muito aqui que é oração, né? Então você vai na igreja, ora, ou você está em casa, ajoelha e ora. Mas oração é a junção de duas palavras, né? Orar, pedir a Deus e ação. Então é assim, gente. Tem que orar, pedir a Deus, mas Deus fala, ó, amigo, já te dei saúde, já te dei... Faz o mínimo. Parte aí. Vai visitar. Vai fazer um podcast, né? Então, orar mais ação. Tem que agir, pessoal. Tem que ir para cima, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que fazer visita. É igual Josué na Batalha de Jericó, né? Ele pediu a Deus para que Deus ajudasse ele naquela batalha, para ele vencer, que ia estar muito difícil. Deus falou, não, a batalha já está vencida, vamos vencer para você. Mas você tem que fazer isso. Então vai lá marchar mínimo, né? em volta lá da cidade 7 vezes, tocar as trombetas, e aí os muros vão cair. Sim. Aí os muros vão cair em cima deles. Aí vai dizer, tem que fazer a sua parte. Olha, na Bíblia tem a parábola dos talentos, né? Um servo aí enterrou. O que não fez nada O outro não. Atuou, gerou. Essa parábola ela serve para pensamentos financeiros, para pensamentos de coração, religiosos. Mas para mim é o sinônimo de prosperidade. A pessoa, quando é rica, ela só tem dinheiro. Sim. Mas quando ela é próspera, ela gera dinheiro, gera emprego. Emprego é uma coisa de Deus. Você tá ajudando a criar outras famílias, né? Ela gera bem-estar. Então, a prosperidade ela vai espalhando. Com isso certeza, é bacana. David, que ótima fala. Isso parabéns, é de uma... que Deus continue te abençoando. Não, assim, eu muito importante. Até arrepio. Eu não estou fazendo frase de efeito, eu me sinto assim. Eu não vou falar agora que não é o tópico, mas... Eu já era para ter morrido. Eu tive 3 situações que eu não sei por que eu tô aqui. Eu só acho que é o seguinte, eu tenho alguma missão, Deus falou, menino, vou te dar uma escapada aí. Você tem milagre para contar? A gente tem um podcast nesse estúdio que chama Pode Contar, a contadora de milagres. Então vou te convidar para você vir aqui contar seu milagre. Vocês vão gostar, porque são 3 situações assim. Não era para eu estar aqui, cara. Muito bem, olha aí que coisa. É verdade mesmo. Eu também tenho. E tá aí firme e forte, levando, contando, mostrando tudo com a forma de superação. Dibe, aí então eu vou te deixar uma lembrança aqui no nosso podcast aí, um livro que tem a ver, você falou de Deus, por isso que eu te entreguei também. A chave já da ia virada. te entregar, mas tem tudo a ver com Deus. Já tirei de presente esse livro. Esse tá não, aqui, mas ó, legal. Muito obrigado, viu, Túlio? Cara,
Oh, muito legal. Mas Legal. tem um cartão, esse cartão Tem. estava dentro? Então Tava. acho que é daqui. Deixa ele por aqui. Esse não. É isso. Mas esse aí, ó, o livro fala de Deus para você e fala da questão emocional também. Sim, tudo a tem ver. muita coisa da Bíblia aí falando para a questão emocional da vida da gente. Isso aí é importante para você, Rodrigo. Importante. É só Bacana, para... ó, guia prático para melhorar sua saúde emocional. Ô, Túlio, eu não vou me alongar, porque você que comanda aqui, mas uma coisa eu queria transmitir para o seu público, a experiência de vida. Por favor. E eu demorei. Eu tive uma falar parte até na minha direto com vida aquela câmera. que era só materialista. E também, mas você também não pode viver só de sonhos. Tem que agir, oração. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: procure primeiro paz de espírito, paz no coração. Gastar menos do que ganha, ter bons pensamentos, levar a vida tentando levar com o maior amor possível, fazer o bem dentro do que você puder. É impressionante. Você agindo assim, as coisas acontecem. Se inverter, a chance de não dar certo é grande. Muito bem, já anota o tempo aí, esse corte tem que ir pro ar, pro nosso público. É isso. Sensacional, Obrigado, Bibi. viu? Muito bom, muito bom. Olha só aí, tá tudo muito legal. E partindo aí pros finais, né? Pros momentos finais. Ah, já? Sim, você acredita? Falta 10 minutos para nós acabarmos o nosso podcast. Falei que é um papo tão Vamos, legal que o negócio vai a hora passa muito Passa rápido. voando, né? Muito Quando o bem. assunto é legal, quando as pessoas, a energia e sinergia das pessoas, o assunto, o tema, ele flui de uma forma muito gostosa. É muito verdade, é boa. verdade. E foi gostoso mesmo, muito legal estar na mesa Obrigado, com vocês. viu, gente? Daqui a pouco vai ser a hora dos agradecimentos aqui a vocês. Antes, só para finalizar, nós não falamos de um assunto, mas só para pautar ele, que são também um novo negócio que tem acontecido bastante, são os infoprodutos, né? Ok. Porque antigamente, por que é novidade? Porque antigamente tudo era, ou o curso era presencial, Sim, né? No sim, máximo sim. ali online. Aí tinha aquela antiga, como é que era o nome daqueles cursos online que vinha por correio a apostila? Ah, Era- é verdade. Nossa, Os telecursos, era na verdade, não era? tradicional. É, Tinha o eu telecurso vou que lembrar. era de Tinha um outro bem televisão, e famoso. tinha aquele Isso. que vendia, Famoso. que vinha... Famosíssimo. Instituto Universal Brasileiro. Isso, Eu isso. acho que eles existem até hoje. Um abraço a todos aí. É verdade. Mas Vinha os esse é livrinhos, antigo, os módulos. né? Então antigamente era assim. Hoje em dia não tem nem mais curso de apostila e tudo mais. Até tem, mas a novidade é os infoprodutos. Onde aí você entra lá na Hotmart, na Monetize, na Kiwify e tudo. Ou vende ou compra. Independente. Se Sim, você for sim, produtor, sim. você vende seu curso lá. E várias pessoas compram. E isso virou um grande negócio também. Que Sim. tem inclusive os afiliados, que eles nem compram e nem são produtores, eles só revendem. Eles entram lá para revender os cursos Olha dos aí. outros. Olha aí. Então é muito interessante. Tem gente vivendo disso, os caras ganham muito dinheiro. E tem gente vivendo de fazer curso e também seus cursos serem vendidos lá. E tem muita gente que é beneficiada comprando, né, os cursos online. Não, né? isso abraça E o tem Brasil todo tipo de inteiro, curso. né? E tem gente que abre uma empresa em cima disso. Sim, A sim. pessoa fala, eu quero aprender a fazer bolo. Eu quero aprender a fazer marketing digital, que eu vou atender os pequenos clientes do meu bairro Perfeito, aqui. Então o cara vai, compra o curso de marketing digital, aprende e começa a ganhar dinheiro com isso. As coisas mudam na vida, gente. Antigamente exatamente. a gente aprendia, não é do tempo de vocês, a Barça, né? Sim, Dei 10 livros dessa grossura, agora não, você deu um clique ali. E imagina com a inteligência artificial em 2 anos, gente. Isso tá Exatamente. muito mais rápido aqui. Vamos acompanhar. E muito legal esses treinamentos, palestras, treinamentos. Você abraça o maior número possível de pessoas no conforto da casa da Isso que eu ia pessoa. falar. Você não gasta gasolina, não gasta tempo, não pega trânsito. Não, e é a qualquer momento. É no conforto da sua casa, é no ônibus, é no carro, é no Uber, é no trem. Não importa onde você Então a esteja. gente não pode criar dogmas e paradigmas e não mudar. Temos que mudar junto. Temos que mudar junto. Sim. Pelo menos esteja aberto a querer mudar, né? sim, sensacional. E hoje nós falamos de falamos aqui de vários negócios de mudanças, né? Sim, sim. Que mudaram, vem mudando aí, o pessoal vem aceitando. Que bom. Algum comentário que a gente não fez, alguma pergunta que devia ter sido feita nesse podcast que vocês queiram fazer? Antes de finalizar? Antes Olha, das considerações finais? Na verdade, eu queria até usar como uma consideração final, mas eu já aproveitando aqui. A questão da locação, eu acredito que deva ser bem analisado e entender o que é o profissional, do que é o pessoal, avaliar para poder trazer. Igual a gente comentou em relação ao equipamento, em relação ao imóvel, é entender o seu momento, o seu cenário, para você tomar uma decisão do que é melhor.
Tá. Acho que esse é importante, né? E se aprofundar no assunto. A gente falou de uma forma um pouco mais superficial de alguns pontos aqui, porque a gente não é o especialista, mas é algo que está bem alta no mercado, está muito em evidência, então vale a pena dar uma olhada, seja na locação de equipamento, igual o teu nosso amigo, ou na questão de uma locação ou compra de cota, que aí eu acho que é alguma coisa muito mais voltado para o pessoal. Avaliar realmente. Sim, sim. Porque tem bons negócios, tem boas oportunidades aí no mercado. Eu queria só mencionar, agradecer, viu, Túlio, Rodrigo, a gentileza. O que é legal, gente, parece que nós falamos de vários assuntos que em princípio não tem nada a ver, mas se você olhar direitinho tem tudo a ver. Sim. Porque novos business, novas alternativas como a locação, como a compra e venda pela internet, isso gera tempo, e tempo é um patrimônio, é um tesouro. Você tem mais tempo para ficar com seus filhos, para ficar com a sua família, etc. Então, o que eu queria só transmitir? Esteja aberto a alternativas. Não custa nada você estudar uma alternativa. Sim. Não custa nada. Não pode ficar formatado. Por que não? Se a sua decisão for A, ótimo. Se for B, ótimo também. Tá tudo certo. Que seja o melhor. Que seja o melhor para você. Exato. Perfeito. Rodrigo, suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Ricardo, agradecer mais uma vez a você, Túlio. Como a gente comentou um pouquinho antes, tivemos uma energia aqui muito boa. Sim, com certeza. O assunto foi fluindo, falamos de vários pontos diferentes e acho que temos mais a que agradecer, que foi mais um episódio incrível, com um convidado incrível aqui também. Espero que quem assista aproveite o máximo de informação. E não deixe de acompanhar a gente lá no YouTube, no Spotify, deixar seus comentários, que vai ser muito bom. Muito bem. E o bom do podcast é isso, né? A gente conversa, a gente pergunta aqui no pessoal mesmo, fala, não, mas isso aí estava errado, muda aqui e tal. E é o gostoso porque é tudo pula a pergunta do colega. Natural, pula a pergunta do colega, aí tem que perguntar de novo. A gente tosse no programa, mas assim, é porque é verdadeiro aqui. É tudo natural, tudo com verdades, né? Não é nada emplastificado, para realmente você bater seu papo com a gente também. Faça as suas perguntas aí, né? Não esqueça de se inscrever no canal. E aí eu quero agradecer também você, Rodrigo, por mais essa troca de hoje. Agradecer ao Dr. Sandro, que é o nosso parceiro aqui também. E claro, hoje especialmente agradecer aí a presença do Ricardo Dib, conhecido como Dib. E Ricardo, parabéns pela sua empresa. Muito obrigado. Parabéns pelo seu negócio diferenciado aí. Estivemos hoje com o Ricardo Dib da Outprint, que vai agora deixar suas considerações finais. Foi uma honra te receber aqui no nosso podcast. A honra de verdade foi minha. Eu quero destacar, salientar a energia, a atmosfera, a egrégora. Egrégora não é só para questão religiosa. Egrégora é o ambiente que você está. Ela é muito próspera, muito positiva. Não treinamos nada antes, não teve nenhum treinamento de eu vou fazer a pergunta, mas remete ao que nós falamos no meio do podcast, né, Túlio e Rodrigo? Quando você faz com coração, com espontaneidade, as coisas acontecem. Não precisa florear o pavão, não precisa inventar. Fala de coração. As pessoas sentem quando você fala a verdade. É só isso. Muito obrigado, viu? Muito bacana, viu? Muito bem. A gente que agradece. E agradecemos também a técnica. E aguardamos vocês no próximo Pod Negócios Cast. Eu acho que na câmera do meio podemos dar até um aplauso para esse podcast. É isso aí, pessoal. Parabéns. Valeu.